No subject will ever be taboo. Sem tabus, sem constrangimentos e sem aflições, não é? Falámos da masturbação, vamos continuar a falar, masturbação feminina e masculina, e referiste uma coisa muito importante, que era a aflição. A aflição que as pessoas têm de pensar sequer no outro a masturbar-se ou nela própria a masturbar-se, mais as mulheres propriamente do que os homens. E trazendo muito a ideia de pecado e vivendo numa cultura que escutamos e numa idade em que ainda somos muito ingênuos, que aquela figura que às vezes tememos, Deus, nos está sempre a ver. Então, repara, quanto à aflição, mesmo alguém que esteja no quarto, sozinho, ou no banho, sozinho, mas sabendo, e nesta idade ainda, dos 11, 12, 13 anos, ainda com alguma ingenuidade, a aflição causa fazer uma coisa que apetece muito, mas que é muito errada e, sobretudo, pode ofender aquele que está ali ao lado a ver. E vamos então a essa ofensa. O que é que pode ofender tanto a Deus? Nada, é o prazer. Nada. Eu acho... É o prazer. É o prazer. Na cultura. Sim, claro. Sim. É o ter prazer. Aliás, essa é uma ideia fundamental. Não sei se na fé, mas na fé com certeza não, mas nas religiões judaico-cristãs, que é o mais marcado ainda no judaísmo, e depois aliviando um bocadinho o cristianismo, mas só aparentemente é que alivia um bocadinho, que é o que é prazer e o que é prazer do corpo é para ser condenado. Aliás, os textos do século III, IV, começam a apontar com muita força mesmo a ideia de que usufruir dos prazeres do corpo é uma forma de te condenar ao inferno, não é? E o inferno que é eterno e que é sofrimento. Ao ponto, e aqui hoje estamos a falar de masturbação, portanto não encaixa tanto no que eu vou dizer, mas também não se falava na masturbação, falava-se, mas não estava tão marcado, que alguns testemunhos, alguns textos que vamos tendo dos séculos III, IV e V por aí fora, vamos mesmo dando conta que algumas pessoas fugiam para florestas e isolavam-se para não serem tentados a alguma prática sexual, porque essa prática sexual podia condená-los ao inferno eterno. E repara, estamos a falar de um tempo que para a sociedade estas coisas eram literais. Não é como hoje, que qualquer crente sabe que o inferno é exatamente as chamas e aquelas coisas todas. Mas nessa altura não, era mesmo uma coisa... exatamente assim. E portanto era uma aflição, um sofrimento, o desejo sexual e a aflição de conseguir conter esta tentação terrível que era o desejo sexual. A masturbação, por maior facilidade, então seria com certeza assustador, e acredito que muita gente... Mesmo nestes retiros, nesse refúgio aí aliás, o belíssimo texto de Humberto Eco, O Nome da Rosa, depois passado também em filme, é um filme lindíssimo, traz de uma forma muito clara, e já muito à frente, já uns 12 séculos depois, o sofrimento que era e as perversidades em que se caía por conta desta fuga. Isto nós ainda vivemos, eu digo nós vivemos, eu vivi isso por mim, não em mim, não sobre mim, mas porque eu estava envolvido no grupo e portanto também o sentia com os meus colegas, em relação à masturbação. E portanto já no final do século XX, estamos a falar assim anos 70, anos 80, mais anos 70, esta coisa da masturbação era cheia de estigmas e de prisões e de algemas histórico-culturais e psicológicas muito fortes, que eram absolutamente bárbaras e que destruíam muito. Porque repara, se nós entendermos a masturbação não é só uma forma de descobrir o corpo, e para isso já era muito importante. A masturbação é também uma forma de experimentarmos sensações que harmonizam o nosso corpo e ser contido nisso, porque vai haver um mal maior, seja a ofensa numa perspectiva mais religiosa, seja porque a seguir nos vão nascer borbulhas e toda a gente vai saber, portanto, o privado vai ser denunciado pelas borbulhas, ainda por cima numa idade em que as borbulhas vai ser visível, numa idade em que a probabilidade de aparecerem borbulhas é imensa, naturalmente que é sempre uma aflição, e imagino o muito que muita gente sofreu por causa destes estigmas do mal da masturbação. A ser assim, os adultos não se masturbam. Sim, a maioria não se masturba, mas alguns têm umas borbulhinhas. Cuidado que eu
erros escolares que não podemos ser denunciados. É o acne tardio. Beijinhos, Quintino. Um beijinho. Any questions?